Zão Fox de hoje com essa lenda do futebol brasileiro. Pô, lenda é demais, hein? Obrigado, Quesada. Sabe tudo. Vamos ver se é lenda mesmo. Tava falando com o teu assessor conhece bem de futebol, viu? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas não tem que dar moral pra ele, não. Tem que dar moral pra ele. Bom, você tá num seleto grupo aí, Renato, de técnico e jogador campeão da Libertadores. Isso é pra poucos. Aí eu tava brincando aqui, falei, pô, imagine um dia o Renato vira presidente do Grêmio e é também campeão da Libertadores pelo Grêmio. Renato, aí não tem pra ninguém, cara. Aí é outra estátua. Eu sou um cara... Você faria uma estátua presidente, mais uma estátua pro Renato? Não, né? Mas tá ótimo, agradeço ao clube, uma homenagem maravilhosa. Mas eu me sinto um cara privilegiado no futebol, porque como jogador eu ganhei praticamente tudo, só me faltou uma Copa do Mundo. Como treinador já ganhei bastante e, acima de tudo, como você mesmo falou, eu fui campeão como jogador da Libertadores, que já é muito difícil, e consegui conquistar esse título também como treinador. E como você mesmo falou, Quesada, é para poucos. Então, sem dúvida alguma, eu me sinto um cara privilegiado. Mas você quer mais, né, Renato? Eu percebo que você sofre, você é intenso em todos os momentos. Quando ganha, claro, você vai para casa super feliz como todo mundo. Quando perde, você não dá nem bom dia, é assim? Essa intensidade tem que ser assim mesmo? Quer dizer, vivenciar cada momento, cada vitória, cada derrota? Eu gosto de ganhar. Eu sempre passo isso para o meu grupo, sempre passo para os jogadores com quem eu trabalho. Eles têm que mentalizar, colocar na cabeça vitória. Lógico que nós não vamos conseguir todas as vitórias, mas o jogador ele não pode se acomodar. Não é porque ele ganhou um campeonato, ganhou outro, foi eleito o melhor jogador do ano, o time jogou o melhor futebol do ano, que ele vai se acomodar. Na nossa profissão a gente precisa provar a todo momento, a toda hora. Eu sempre falo para o grupo também que, na minha opinião pelo menos, ô Quesada, nós temos a melhor profissão do mundo. A gente tem tudo, a gente conhece o mundo. Ganhamos bons salários, nos vestimos bem, carro do ano. Então, o que eu peço como treinador em troca deles? É entrega durante os 90 minutos. Trabalhamos num clube maravilhoso, que é campeão do mundo, não deixa faltar nada pra gente, salários em dia. Todas as mordomias, merecidamente, que eles merecem ter, eles têm. Então é óbvio que no momento que começa o jogo, naqueles 90 minutos, tem que ter a entrega. E eles têm que ter esse pensamento de querer ganhar o tempo todo. O ídolo, o vencedor, ele já tem isso dentro dele. E quem tem dentro da própria cabeça isso, tem que passar para quem não tem. Porque a nossa profissão ela é curta e ela é muito exigida, muito cobrada. Então, se você não se entregar, se você não correr atrás nesses 12 anos, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, você fica pelo caminho. Renato, você me deu um gancho aí. Você é um senso comum de que você não abandona jogador. Inclusive a gente fala, pô, o Renato recupera jogadores. No Grêmio tem sido assim, né? Vieram jogadores que ou estavam encostados, ou, enfim, vaiados pelos torcedores, não aproveitados por outros colegas treinadores, e os caras vêm aqui e resolvem. Alguns não dão certo, eu costumo dizer, mas aí a culpa não é do Renato. Porque também depende do jogador, né, Renato? Você pode até dar uma força, mas se o cara não tiver a consciência, você não consegue também mudar, abrir o cérebro do cara e fazer o cara ser diferente do que é. Pois é, Quesada, eu procuro fazer de tudo para recuperar o jogador quando ele não está conseguindo desenvolver o futebol dele. E foi assim com vários jogadores que chegaram no Grêmio. Um ou outro que eu não consegui, é aquilo que eu sempre falo também, o jogador, para ser ajudado, ele precisa ajudar. Mas na maioria eu consegui. Lógico que nunca vou ter esse 100%, nem eu nem ninguém. Mas se botar na balança, eu recuperei praticamente 90%, 95% do jogador. O caso, por exemplo, que passou por aqui, muita gente fala que eu não consegui recuperar, do Tardelli. Não, o Tardelli tem coisas que a gente não pode falar em público, ele teve problemas sérios, particulares, ele sabe disso. E o Tardelli não desaprendeu a jogar, sempre foi um grande jogador, sempre sonhei em trabalhar com ele, fiz todo o esforço para trazer ele para o Grêmio. Infelizmente ele teve alguns problemas particulares, que daí fugiu dele e de mim também, fazer com que ele jogasse.
Mas consegui recuperar muitos jogadores aí. Em 2016, quando cheguei, eu trouxe alguns jogadores desacreditados, vários inclusive, e muita gente achava que tinham acabado para o futebol. E conquistamos a Copa do Brasil, no ano seguinte conquistamos a Libertadores. Eu já fui jogador, eu sei o que o jogador gosta de ouvir, gosta de falar, de como ele gosta de ser tratado pelo treinador. Então tudo isso vivenciei há alguns anos atrás, durante 20 anos da minha profissão. Então, com certeza, eu sei lidar bem com o vestiário, sei lidar bem com o jogador e sei o que eu posso tirar do jogador. E tem coisas que, não vou ficar aqui ensinando ninguém a trabalhar, mas são coisas que eu mesmo passo no dia a dia para os jogadores, essa confiança que eu tenho no meu trabalho. Ô, Renato, você já foi um jovem lá no início de carreira, né? Muito assédio, jogando muita bola, campeão da Libertadores, entortando os alemães naquela final contra o Hamburgo, depois seleção brasileira, vai para a Europa, aí tem Flamengo, tem uma carreira maravilhosa aí. Como segurar a onda? Como conseguir controlar isso? Porque agora você está do outro lado tentando passar essa experiência para os mais jovens. Eu lembro, por exemplo, o Luan, né? O Luan explodiu maravilhosamente. Eu sei o esforço teu para tentar recuperar. Hoje ele está num outro ciclo, talvez até faça bem, né? Uma mudança faz bem. Mas como trabalhar isso? Porque você falou, a vida do jogador é um negócio intenso. O assédio é tamanho, né? Sim. Boa pergunta tua, bom comentário. Eu costumo falar para eles o seguinte: o jogador de futebol, ele não é escravo, mas ele tem que saber fazer as coisas na hora certa. Aí muita gente pode falar assim: pô, Renato, mas você na tua época não fazia tudo certo. O que eu falo para eles também, realmente não fazia tudo certo, mas eu me garantia. Então o jogador, para ele achar que ele pode fazer tudo o que ele acha que pode fazer, ele tem que se garantir dentro do campo. Se ele não se garantir, ele tem que pisar um pouco no freio. Eu não quero jogador que tome suco de laranja todo dia e vai dormir 8 horas da noite. Eu prefiro o cara que toma meia dúzia de cerveja, vai dormir 1 hora da manhã, mas que vai me ajudar no dia do jogo. Entendeu? Eu não quero um santo. Se o santo me ajudar, também ótimo. Ah, mas esse é bandido, esse dorme tarde, bebe demais. Mas ele resolve no campo, resolve. Então esse me serve também. Então eu não proíbo o meu jogador de fazer nada. Nada. A consciência deles. Eu falo para eles, do portão para dentro, é comigo. Se não render, vai sentar do meu lado e vai assistir os companheiros jogarem. Eu não posso botar um segurança atrás de cada jogador, eu não posso proibir o cara de fazer as coisas. Ele tem que ter a consciência, ele tem que saber até onde ele pode chegar. Se ele se garantir no dia dos jogos, e ele vai ter que provar para mim e para todo mundo, que ele pode dormir só 3, 4 horas, pode ir para a balada todo dia, sem problema algum. Sem problema algum. Ele não é escravo. Agora, vai se garantir... Uns Romários da vida a gente não tem mais. Não. Os Edmundos da vida a gente não tem mais. Os Renatos também não. Alguns Renatos não se tem mais. Entendeu? Então, são outros tempos, até porque na minha época tinha muitos craques. Hoje em dia a gente não tem tantos craques assim como a gente tinha na minha época, entendeu? Então hoje o futebol ficou um pouco mais corrido, com menos craques. Na minha época era um sufoco até para o treinador convocar uma seleção brasileira de tantos craques que tinham. Há uns 20 anos na Rádio Bandeirantes eu perguntei para você numa entrevista por telefone se algum clube te devia alguma coisa. Que atrasar grana no futebol a gente sabe. Tem algum clube que ainda deve alguma coisa para o Renato? Pera lá, Renato, você já está sorrindo, deve ter. A gente volta já no Visão Fox com a parte final e o Renato vai responder esse tema. Vai falar também de D'Alessandro. Elogiou o D'Alessandro elogiou o Renato. E um possível confronto... não é? Entre Grêmio e Internacional na Libertadores, para pegar fogo o Rio Grande do Sul. Libertadores e também campeão como jogador aqui no Visão Fox. Você elogiou um dia desses o D'Alessandro. Como é bom ter um cara experiente como o D'Alessandro, uma grandeza também de elogiar o principal jogador do adversário, só você pode fazer isso, porque aqui tem uma rivalidade do azul e vermelho. Eu sou de São Paulo, moro no Rio, mas eu sei que não é fácil. Então, ter uma opinião neutra como a minha fica fácil. Agora, você elogiar um jogador do outro time, Renato, não é fácil. E o outro jogador do outro time falar, pô, Renato é um baita de um técnico e considera realmente um dos grandes profissionais do futebol. Mas acho que aí a gente demonstra a grandeza dos clubes que a gente trabalha, né? Porque o D'Alessandro está lá no Internacional, não quer dizer que eu não possa elogiá-lo. E vice-versa. O D'Alessandro já fez muito pelo futebol, continua fazendo. Muita gente ano passado falou, o D'Alessandro está acabado pro futebol, há 7 meses que não faz um gol. Voltou com tudo esse ano.
Tem uma certa idade, é que eu falo, comigo não tem salário, idade, nome, vai jogar sempre quem tiver melhor. E ele está ali próximo dos 40 e jogando muito. E por tudo que ele já fez para o Internacional, entendeu? Para a seleção dele. Então é um grande jogador. Então tem muita gente que gosta assim de esquecer muito rápido. Eu costumo falar assim que algumas pessoas têm amnésia, às vezes com certos jogadores, certos treinadores. Você não pode ficar falando mal, de repente, da noite para o dia, porque um jogador desses não está rendendo. E um jogador desse tem família, tem filhos, os filhos estudam, ele tem um passado maravilhoso. Então por isso que eu digo, eu acho que às vezes algumas pessoas pegam muito pesado com certos jogadores, até com certos treinadores, entendeu? E de repente esquecem o que essas pessoas já fizeram pelo futebol. Quando você elogiou o D'Alessandro, era uma referência, uma pergunta feita em relação aos dois reforços. Exatamente, né? Boa questão. E o Diego Souza, né? Aí eu dei lá, falei, pô, o D'Alessandro tá aí jogando e jogando muito. Jogando e jogando muito. Então, às vezes, não é a idade, entendeu? Então, dei até o exemplo e tá ali o D'Alessandro, esse ano de 2020, voltando com tudo e comendo a bola. Então, diz, cuidado que o Thiago Neves e o Diego esqueceram de jogar e não esqueceram. Vão nos ajudar muito. Renato, eu queria muito ouvir sua opinião. Eu perguntei isso para o D'Alessandro, que é argentino, você sabe, técnico do Inter é argentino, Cudê, a respeito do reconhecimento que nós temos em relação ao técnico brasileiro. Bom, eu reconheço a qualidade do técnico brasileiro, ok. E acho que é muito difícil ser técnico no Brasil também, porque você monta um time no ano, depois no segundo ano você perde 5, 6 jogadores, tem que remontar. Muito difícil. Mas a Libertadores da América, quando ela estiver encerrada, 47 times terão passado pela Libertadores 2020, que você acompanha aqui no Fox Sports. 16 técnicos são argentinos e apenas 5 brasileiros. Ou seja, nós temos 8 times na Libertadores. Apenas 5 com técnicos brasileiros, porque tem os portugueses Gesualdo no Santos, o do Flamengo Jesus e o Cudê argentino no Internacional. Me explica isso, Renato. Eu acho que, acima de tudo, se o cara sendo um bom profissional, tendo capacidade, tem espaço para todo mundo. Agora, as pessoas também não podem colocar na cabeça que todo técnico estrangeiro que chegar vai ter um resultado imediato, como o Jorge Jesus teve. Ah, não, o Jorge Jesus chegou no Flamengo, começou fazendo um trabalho excepcional e está fazendo mesmo, mas não quer dizer que um outro estrangeiro, seja português, seja venezuelano, seja argentino, vai dar a mesma resposta em tão pouco tempo. Por isso que eu falo. Então, hoje em dia está tendo muita cobrança sobre os treinadores estrangeiros, porque eles querem o resultado que o Jorge Jesus teve, que o São Paulo teve. Eu não posso esquecer que o São Paulo no Santos, no primeiro semestre, ele perdeu tudo. O segundo semestre, conhecendo melhor o futebol brasileiro, ele chegou e fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então não vai ser da noite para o dia. Ah, não, vou trazer um técnico português, porque deu certo com o Jorge Jesus, vai chegar um técnico português aqui e vai resolver todos os meus problemas. Não é assim. Por mais capacidade que o técnico tenha. Tem espaço para todo mundo. Dê tempo para o treinador trabalhar. Só que, infelizmente, a gente vive no Brasil. O técnico brasileiro já não tem tempo. Imagina a paciência que as pessoas vão ter com o técnico estrangeiro. Ainda mais agora, por causa do Jorge Jesus. Todo mundo vai querer o resultado imediato. E ninguém é mágico. O treinador de fora ele tem que chegar, conhecer o futebol brasileiro, conhecer o grupo dele, conhecer da forma que o futebol brasileiro é jogado. Ele tem que conhecer as características dos seus jogadores. Isso leva tempo. Conhecer o tamanho da torcida, do clube? Conhecer tudo. E, infelizmente, no Brasil, não temos aquela paciência que o europeu tem. E se a gente tiver 20 treinadores estrangeiros no Brasileirão, os outros 19 serão criticados, né? Porque só um vai ser campeão, né? Pois tem isso também, né? Pois é, tá vendo? O cara veio para resolver os problemas, não resolveu. Eu pergunto isso porque, assim, a gente está se acostumando a ter estrangeiros aqui. Mas, por exemplo, Renato Gaúcho treinando o Boca. A propósito, teve um candidato lá que falou, se eu conseguir ganhar aqui, eu vou atrás do Renato Gaúcho. Que é um negócio legal, imagine, né? Um dos maiores times da América do Sul reconhecendo o trabalho de um técnico brasileiro. Não é muito comum, não é? Mas seria plausível entender dessa forma. Sim, sem dúvida alguma. Eu fiquei muito feliz pela opinião dele. Mas aquilo que eu falo, qualquer técnico, eu como técnico brasileiro, procuro fazer o meu melhor para cada vez subir mais. Qual é o meu sonho? Meu sonho no momento é chegar na seleção brasileira.
Eu não posso pensar pequeno, eu tenho que pensar sempre grande. Eu tinha 18 anos, quando cheguei no Grêmio, eu falei, meu sonho é ser titular do Grêmio, mas meu sonho é chegar na seleção brasileira. Todo mundo, mas calma, calma. No ano seguinte eu estava na seleção brasileira. Fiquei lá durante 10 anos. Hoje a seleção brasileira está muito bem servida pelo Tite, muito bem. Mas eu tenho que sonhar um dia com a seleção brasileira. Eu não posso achar que eu não tenho capacidade, que eu nunca vou chegar numa seleção brasileira. Dentro da minha cabeça, dentro do meu trabalho, eu sempre vou querer chegar numa seleção brasileira. Eu tenho que sempre pensar grande. Quando jogador, eu pensava em chegar na seleção brasileira. Agora, como técnico, também eu penso. Eu vou chegar? Não sei. Mas eu não preciso achar, porque eu ganhei todos esses títulos como treinador e jogador, me acomodar. Eu não quero isso do meu jogador. Então eu também não vou me acomodar. Se um dia eu tiver uma oportunidade de chegar na seleção brasileira, ótimo, foi pelo meu trabalho. Se essa oportunidade vai chegar ou não, eu não sei. Mas eu não posso ficar acomodado. Entendeu? Eu acho que o jogador tem que pensar em chegar na seleção brasileira, o técnico tem que chegar a pensar em chegar numa seleção brasileira. Por mim, um sonho meu é chegar na seleção brasileira. Eu nunca sonhei, por exemplo, em trabalhar na Europa. Meu sonho é a seleção brasileira. E vou continuar procurando fazer meu trabalho aqui no Grêmio. Se um dia aparecer oportunidade, eu sei que vou estar preparado. Agora, eu não posso me acomodar. Eu não deixo o meu jogador se acomodar, por que eu vou me acomodar? Tem que pensar sempre grande. Neto, tem muito tempo de carreira pela frente. Você está muito jovem ainda, né? Sim, como treinador, você é muito jovem, né? Sim, que a gente citou aqui alguns que têm 70 e poucos anos e estão ainda nativos, né? Não, sou jovem para treinador, mas é como jogador. Eu cheguei com 18 anos no Grêmio, com 19 já estava na seleção brasileira. Então, quanto mais rápido chegar na seleção brasileira, se acontecer essa oportunidade, devido ao meu trabalho. São quantos anos de carreira como técnico? Meu primeiro clube foi em 91. 2001. 2001. É, 18 anos, 19 anos. 2 décadas aí, né? É. 40 no futebol profissional. Joguei praticamente durante... 40. Acho que aprendi alguma coisa, né? Sabe um pouquinho. Posso passar alguma coisa para os meus jogadores. Você é eterno no Grêmio? Né? Mas assim, um dia você pode sair do Grêmio. Tua carreira continua. Estou imaginando mais 10 anos no mínimo de carreira aí para o Renato. Pode até ser mais, né? Não vou aguentar 10 anos. Não vai aguentar? O coração tá bom, né? Não, o coração tá ótimo, mas... Tá fazendo gol na imprensa? Poxa, eu também não. Eu fazia nos adversários, porque eu não posso fazer na imprensa. Porque é muito mais fácil fazer na imprensa. Mas nós fomos desafiados durante um ano para essa partida. Aí deu no que deu. Eu não sei quem estava na marcação, o Renato entrou, os caras fizeram um clarão quando viram o Renato, é respeito, né? Não pode ser assim. A inteligência de entrar no espaço. Mas, Renato, você do Grêmio, você vai para a seleção, tá? Mas digamos que você não fique no Grêmio por algum motivo. O nosso futebol ele é muito dinâmico, tá? Uma hora você acha, olha, para aqui, vou para uma outra etapa. Você nunca trabalhou em São Paulo, né? Você sabe que o público de São Paulo gosta muito de você. Como jogador você teve próximo, sim. Como treinador agora é a oportunidade de São Paulo ter você como treinador. Que fique uma coisa bem clara, para as pessoas entenderem direito, né? Eu não falei que eu vou sair do Grêmio para a seleção brasileira. Sim. Se acontecer, normalmente. Mas isso não quer dizer que eu não pretendo, né, no momento. Sim. Mas isso não quer dizer que amanhã depois eu não posso trabalhar em São Paulo, sim. Ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro estado, sem chegar numa seleção brasileira. Eu estou falando que o meu sonho é chegar na seleção brasileira, mas isso não me impede de trabalhar em outros estados. Novas etapas virão. Sim, e hoje não, porque hoje eu estou aqui, a gente está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Grêmio, entendeu? Em todos os sentidos. Estou muito bem, até porque eu sou gremista, todo mundo sabe. Praticamente eu comecei a jogar futebol aqui dentro do Grêmio. Então me criei praticamente como jogador aqui dentro. Então eu devo muito a esse clube. E eu tenho todo o carinho da torcida. Mas nós somos sempre profissionais, né? A gente nunca sabe o que poderá acontecer no amanhã. Você é muito querido no Rio, né, Renato? Eu, com toda humildade, eu fico lisonjeado, porque eu sou um cara querido no Brasil todo. Eu vejo isso, sinto isso quando viajo. Entendeu? Lógico que mais ainda no Rio, porque eu trabalhei nos 4 grandes lá no Rio, né? Nunca trabalhei num clube de São Paulo. Olha, não faz muito tempo o Flamengo estava maluco para ter você. Eu tive 2 propostas do Flamengo, mas aquilo que eu falei, tenho todo o carinho pro Flamengo, joguei lá vários anos, com o Zilkes, meu ídolo, e sempre fui ídolo daquela torcida. Mas você vê, mesmo com o convite do Flamengo, eu resolvi continuar no Grêmio por um pedido do presidente e
por dar a sequência nesse trabalho que a gente vem fazendo. Renato, faltou fazer uma pergunta para você. Eu falei lá na Rádio Bandeirantes lá atrás, há mais ou menos uns 20 anos, eu perguntava para o Renato se algum clube ainda devia grana para o Renato. Nem lembro que clube era, o Renato falou, não, devia tal. 20 anos depois, está tudo pago, está tudo certinho? No sufoco, tá pago. No sufoco? Ainda quando eu jogava, o Queçada, tinham 2, 3 clubes por onde eu passei que me deviam ainda dinheiro. Jogando, né? Ainda jogando. Então, sabe, por isso que eu digo, é essencial os salários em dia num clube, porque você tem como exigir, cobrar do jogador, entendeu? Eu tenho visto alguns grandes clubes, inclusive no Brasil, que a coisa tá feia. E aí fica até difícil para o treinador cobrar do jogador. Porque as contas, elas chegam para todo mundo, inclusive para o jogador de futebol. Muita gente acha assim, não, mas o jogador de futebol pode ficar 2, 3 meses sem receber porque ele ganha bem. Mas não é bem assim. Ele ganha um salário bom, nem todos, tem um padrão de vida, entendeu? E compra, faz as contas, as dívidas em cima daquele salário. E no momento que o salário não entra, os juros correm. Então não é bem assim. E entre nós um monte de gente também que o jogador ajuda, né? Pô, que tem de gente pendurada, né? Pô, nem não, fala. tem, Renato, isso é uma realidade. Não, sim. Tem jogador que sustenta 20, 25, 30 pessoas. Se eu te falar que eu sustento mais de 50, você não vai acreditar, né? Mas 50? Eu ajudo muita gente. Muita gente. Fico feliz por poder ajudar essas pessoas. Que bom, pelo lado positivo. Mas tem clubes aí, seguranças, massagistas, roupeiros, que eu tô aqui no Grêmio, de outros clubes que eu ajudo até hoje. Me sinto feliz, até porque eu tenho condições ótimas, vou ajudar, mas a vida não é nada fácil, não. Mas o homem lá de cima... O homem lá de cima tá vendo. Não dá para quem não pode fazer. Ele me dá em dobro, eu sei. Renato, para fechar esse papo maravilhoso com você, eu ficaria aqui horas e horas. Tá bom mesmo o papo. Tá bom mesmo. Eu queria falar de Inter e Grêmio, porque eu falei com alguns gremistas aí nas últimas horas, tem a história dos secadores e tal, mas alguns gremistas falaram assim, não, é legal ter Inter e Grêmio, isso vai fomentar cada vez mais o nosso futebol, rivalidade, enfim, isso faz bem para o futebol, né? Grêmio e Inter, o Grêmio e Inter é um negócio extraordinário. Como será, hein? Um Grêmio e Inter aí na fase de grupos da Libertadores. Eu, sinceramente, torço muito para que isso aconteça. Nós vamos ter uma viagem a menos para a Colômbia, que é uma viagem longa, entendeu? Vamos ter 2 Grenais, se isso acontecer, e o Internacional passar da próxima fase. Valoriza muito o futebol gaúcho, valoriza cada vez mais os Grenais, valoriza muito esses 2 grandes clubes, com 2 grandes torcidas, valoriza todos os profissionais, entendeu? O Grenal é uma coisa maravilhosa de se jogar. E são 2 grandes clubes, então a gente não tem que ficar torcendo contra, secando o Internacional, ou o Internacional secando a gente. Isso valoriza o Estado, valoriza as nossas torcidas, as pessoas da imprensa, valoriza o futebol brasileiro, até porque é mais um clube brasileiro que vai estar nessa fase da Libertadores. Então a gente só tem a ganhar. Eu torço muito que o Internacional passe da próxima fase. Vou secar porque eu estou no Grêmio, não quero que fulano, Beltrano passe também. Não, deixa passar. Menos viagens longas, entendeu? Mais valorização do nosso futebol brasileiro, para todo mundo, para a imprensa, para a torcida. Eu penso assim, dessa forma. E lógico que 2 Grenais na Libertadores, imagina. Isso não quer dizer que um vai sair. De repente, os 2 podem passar de fase. Tudo bem, um pode sair, os 2 podem sair. Mas, vamos ver. Ainda nesse grupo, para fechar esse papo com você, tem a América de Cali, né? Estreia, inclusive, na Colômbia. E Universidade Católica. Universidade Católica, né? Mais um clube chileno aí, sempre tradicional na disputa também. E o Internacional ou o Tolima. Vamos torcer que seja o Internacional. Por esses motivos todos que eu falei. Grupo bom, hein? Muito difícil. Muito difícil. Aliás, não tem grupo fácil, né? O cara pode começar, esse grupo aqui é fácil. As pessoas acham que é mais fácil, mas não é bem assim, não. Não tem grupo fácil. Todos os jogos são difíceis, muito difíceis. Visão Fox com essa lenda aqui, campeão da Libertadores como jogador, como técnico, futuramente como presidente do Grêmio. Renato, muito obrigado por receber aqui o Fox Sports. Muito obrigado mesmo. Valeu, Queçada, papo maravilhoso. Foi muito bom mesmo.